Fala aí, tudo bem? Aqui é o Marcelo e hoje nós vamos juntos resolver as atividades de física do primeiro ano do ensino médio, tá legal? Do PET 2 de 2021, da semana 2. É isso mesmo que você precisa, não é? Então, já que você achou o material que você queria estudar, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Sabe por quê? Porque além do material de física que a gente está fazendo, a gente vai fazer matemática e a gente vai fazendo química também. A gente vai acompanhar você ao longo de todo esse ano letivo de 2021. E a gente quer muito que o nosso material seja importante para os seus estudos, tá legal? Então, se você não quer perder nada do que a gente está fazendo, você está vendo que você gosta do como a gente explica, do como a gente apresenta o material, então não esquece de se inscrever e já ativa as notificações, que aí sempre que a gente mandar um material novo, você já pode voltar aqui para estudar com a gente, tá legal? E além disso, aqui é um canal de química, né? O nome do canal é Plantão Química. A gente faz muito material de química, então eu tenho certeza que, principalmente nessa matéria, a gente vai trazer um suporte extra para você estudar. Então vai ser muito legal que, além de você estudar os PETs, todo esse material que a gente está fazendo para você, você conheça um pouquinho mais do nosso trabalho. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar, tá legal? Então, dito isso, vamos lá fazer o nosso PET de física. Bora lá? Então, aqui nós temos a nossa primeira atividade. Ele fala o seguinte: um corpo percorre uma trajetória retilínea com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. No instante inicial do movimento é retardado e a sua velocidade vale 20 metros por segundo. Letra A. Determine a velocidade do carro no instante 3 segundos. Bom, gente, olha só. Nessa parte aqui de física, de cinemática, a gente vai sempre estudar algumas equaçõezinhas que são muito frequentes, tá? Essas equações que são muito frequentes, que a gente vai usar muitas vezes, eu vou tentar dar um colorido extra e você já fica mais atento à aplicação dessas fórmulas. Elas são muito importantes nessa parte, tá legal? Então vamos lá. A primeira equação é essa aqui, que a nossa velocidade, ela depende de uma velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo pelo qual essa aceleração está sendo aplicada. Tá legal? Então vamos lá, vamos aplicar essa fórmula nessa letra A. No nosso momento inicial, nosso corpo, nosso carro, ele tinha uma velocidade de 20 metros por segundo. Então por isso que o V0 é 20. A gente tem uma aceleração que é de 4 metros por segundo com um sinal negativo. Por quê? Porque vamos chamar atenção aqui para uma coisa que está no texto. Deixa eu botar aqui a canetinha. Ele fala que tem uma aceleração constante, 4 metros por segundo, mas ele fala que o movimento é retardado. Movimento retardado não é que é um movimento de gente boba, não é isso. Movimento retardado quer dizer o seguinte, que o corpo que estava com uma velocidade, ele está sendo freado, ele está tendo uma aceleração no sentido contrário à sua trajetória. Então o que está acontecendo? A velocidade ela vai diminuindo a cada segundo em função dessa aceleração contrária ao movimento. Tudo bem? Então, beleza. A gente vai só aplicar, então, a formulazinha. Lembrando que o tempo é de 3 segundos. A gente faz a nossa conta, vai dar uma velocidade de 8 metros por segundo. Perfeito? Tenho certeza que você chegou nessa resposta também. Letra B. Qual a distância o corpo percorre até parar? E aí a gente vai usar uma outra equação, que é essa segunda aí, ó. A velocidade ao quadrado, né, a velocidade final ao quadrado, tem que ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. O ΔS é a distância percorrida ao longo desse movimento. Então vamos lá. Se a gente está falando do corpo se mover até parar, quer dizer que a velocidade final é zero. Essa velocidade inicial é aquela que ele já tinha, de 20 metros por segundo, agora elevada ao quadrado, por causa da nossa equação, né? Mais 2 vezes a aceleração, que é menos 4, vezes o ΔS, que é a distância que ele percorreu, que a gente vai querer determinar. Então a gente faz as continhas aqui e vai ter que esse ΔS é igual a 50 metros. Então vamos lá. Acabamos a nossa primeira questão e você vai dar um foco principal a essas primeiras equações aqui. O como varia a velocidade ao longo de um movimento que tem aceleração e o como varia e como a gente pode calcular, relacionar as velocidades inicial e final com a aceleração e também o espaço percorrido. Tá legal? Então vamos lá para a nossa atividade 2. A atividade 2 fala o seguinte: a decolagem é a fase inicial do voo de um avião em que o veículo adquire velocidade necessária para obter a sustentação para alçar o voo. A decolagem é a fase em que geralmente se utiliza a maior potência dos motores. A decolagem e o pouso são considerados os momentos mais críticos do voo. Nesses procedimentos são necessários cuidados adicionais da tripulação para evitar acidentes. Ele fala o seguinte: um avião, na decolagem, percorre a partir do repouso sobre a pista. É bem óbvio que é sobre a pista, né? Imagina se fosse embaixo da pista. Não dá, né? Seria um submarino, ou um subterrâneo, sei lá.
Vamos lá. Ele percorre 2.000 metros com aceleração constante de 15 metros por segundo. Ele quer saber qual terá sido a velocidade de decolagem do avião. Então, olha só. A gente vai usar aquela segunda equação que a gente tinha usado lá no problema anterior. Que agora sim eu dei o colorido que eu disse que ia dar, né? Então, olha só. A velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Nota que no nosso problema a gente não sabe a velocidade final. Mas a gente sabe que o avião parte do repouso, né? Porque ele estava paradinho lá na pista para as pessoas entrarem no avião, né? E aí você tem depois 2 vezes a aceleração e o de espaço, a distância percorrida. Fazendo essas continhas, você vai ver que a velocidade ao quadrado vai dar igual a 60.000, e aí tirando a raiz vai dar aproximadamente 245 metros por segundo. Gente, eu fiz na calculadora porque a raiz não dava exata. Eu acredito que você também deveria fazer algo assim, ou talvez você vai simplificar e vai dar alguma resposta com raiz de 2, raiz de 3, alguma coisa assim, e o seu professor deve aceitar as duas respostas no meu ponto de vista, tá legal? Mas qualquer coisa, manda uma mensagenzinha perguntando, professor, a raiz aqui do número que eu vou calcular não dá exata, o que eu vou fazer? E aí, deixa ele te dar a orientação dele, tá legal? Então, beleza. Vamos lá para a atividade 3. Atividade 3 fala o seguinte. Um automóvel que anda com velocidade de 72 km por hora é freado de tal forma que, 6 segundos após o início da freada, sua velocidade é de 8 metros por segundo. Gente, fazer esse tipo de questão, antes de tudo, a gente tem que combinar que as unidades têm que ficar, né, compatíveis, tem que ficar na mesma unidade, né? Vamos lá. Eu estou falando aqui metros por segundo, que é uma unidade de velocidade, estou falando quilômetros por hora, que é outra unidade de velocidade. Não dá para ficar trabalhando com as duas de forma separadamente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar as duas para uma mesma grandeza. E aí, no caso, como ele está falando ao tempo é segundo, não é hora, então é mais fácil eu passar todas as unidades para metro por segundo. Então eu vou pegar esses 72 km por hora e vou passar para metro por segundo. Lembrando que é só dividir por 3,6 que a gente faz essa conversão. Então 72 dividido por 3,6, 20 metros por segundo, é a mesma coisa que essa velocidade inicial lá do automóvel. Tudo bem? Então, beleza. E agora ele quer saber qual é a aceleração imposta pelo freio ao carro. Lembra o seguinte, a aceleração é a diferença entre as velocidades inicial e final, dividido pelo tempo. Tá bom? Então, olha só. Você também pode calcular assim. A velocidade é igual à velocidade inicial mais AT. Então, eu vou aplicar aqui nessa fórmula. Qualquer dos jeitos que você fizesse, você vai chegar na mesma resposta e tá tudo certo. Eu só preferi usar a fórmula mesmo, porque normalmente é assim que o professor de física gosta de trabalhar. Tá bom? Então, vamos lá. A velocidade final a gente sabe que é 8, a velocidade inicial a gente sabe que é 20, e a aceleração que a gente quer descobrir, o tempo é de 6 segundos. Então faz as continhas, a nossa aceleração vai dar menos 2 metros por segundo. E isso faz total sentido com a nossa resposta, com o nosso problema. Afinal, o carro está sendo freado, então a aceleração ela tem que ser contrária ao movimento, e por isso que ela tem um sinal negativo. Então tá tudo certinho nisso aí, tá bom? Letra B. Qual é o tempo gasto para o veículo parar? Então, a gente vai pegar aqui, vai aplicar novamente essa equação, ó. Só que agora a gente já sabe a aceleração. A gente sabe que a aceleração de menos 2, a gente quer descobrir qual é o tempo para que a velocidade final seja 0, já que ele vai parar, tá bom? Fazendo essa continha, tempo igual a 10 segundos, tá bom? E letra C. Qual a distância percorrida pelo móvel, o automóvel, pelo carro, até parar? Então, agora eu estou aplicando uma outra equação, que dessa vez eu não colori. Vamos lá. A nossa equação diz o seguinte, a velocidade final ao quadrado, certo? É igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a ΔS. Então, vamos lá, aplicar os valores. A gente já sabe que é até parar, então a velocidade final tem que ser nula. A velocidade inicial a gente já tinha no problema. E aí, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 2, vezes o ΔS. Faz as continhas para achar o ΔS, né? O 20 ao quadrado vai dar 400, passa para o outro lado com sinal negativo. Faz a continha aqui dentro, vai dar menos 4 ΔS. Vai só passar o menos 4 para lá dividindo, vai dar 100 metros de distância percorrida. Tá legal? Vamos lá. Atividade 4. A bala de um tiro dado para cima pode matar alguém? Bom, essa é uma questão interessante, né? Segurança pública aplicado aqui à física, né? Fala o seguinte, dependendo do ângulo em que o atirador aponta a arma, pode sim. Se o tiro for dado exatamente para cima, num ângulo perfeito de 90 graus, a bala provavelmente não vai matar alguém, mas pode causar acidentes graves. Ao atingir uma certa altura, a velocidade do projétil cai e ela despenca como se fosse uma pedra pequena, mas o ar faz uma resistência e não deixa essa bala passar de 270 km por hora no fim do trajeto.
Para perfurar o tecido humano, ela precisaria estar a pelo menos 350 km por hora. Ou seja, se a bala que estiver caindo, depois que o cara atirou para o alto, ela não vai perfurar a pele, mas é um belo de uma pedrada, né? 270 km por hora é uma pedrada bem forte. Então pode causar ferimentos. E aí o cara explica que a situação complica quando o tiro é disparado para cima, mas ele não acerta o ângulo certinho de 90 graus, porque ele vai fazer um arco. Ou seja, o que ele quer dizer com percorrer um arco? Quer dizer que a bala vai fazer uma trajetória assim, em parábola. E aí, nesse caso, vamos ler aqui o texto. Vai traçar um arco no céu sem chegar a parar. E boa parte da velocidade inicial é mantida. Para piorar, como a bala sai do cano girando, ela fura o ar como se fosse uma broca e acaba caindo com a ponta virada para baixo, quase sem perder o pique. Quer dizer que ela sai com uma velocidade muito alta e chega aqui também com uma velocidade muito alta, e isso pode levar a danos às pessoas. O drama é que uma bala tirada de um revólver 38 parte a 1.042 km por hora, e o de um fuzil ainda mais veloz, sai a 3.500. Lembra que bastava 350 km por hora para machucar, ferir, né, perfurar a pele de alguém? Então esses dois projéteis, mesmo que tenham a velocidade caindo pela metade, podem ainda ser letal para as pessoas. Vamos lá. Ali quer saber o seguinte: um objeto é atirado verticalmente para cima, nas imediações da Terra, né, ou seja, na superfície, né, com uma velocidade igual em módulo a 20 metros por segundo. Ele fala para a gente considerar que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O que ocorre com o valor da velocidade durante a subida? Olha, gente, você joga algo para cima, né? Sempre que você joga algo para cima, eu tenho aqui uma caneta, né? Vou jogar ela para cima. Ela vai subir até um certo ponto, mas ela vai subindo cada vez mais devagar. Até que ela para no ar por um instante e aí ela começa a descer. É isso que vai acontecer com qualquer objeto que você atirar para cima, tá bom? Ele vai subindo com um movimento retardado, porque está sendo freado pela aceleração da gravidade, até que uma hora ele volta a descer. Letra B. Quanto tempo o corpo demora para chegar na altura máxima? Então vamos lá. A gente tem a velocidade, né, inicial, que é 20 metros. Se ele vai chegar na altura máxima, quer dizer que ele não vai subir mais. Ele vai parar no ar. Então a velocidade é 0. E a aceleração a gente já sabe que é 10. A gente quer descobrir qual é o tempo. Tá bom? Então 0 mais 20 tem que ser mais, né, a gravidade vezes t. Fazendo essa continha, tempo igual a 2 segundos. Perfeito? Letra C. Qual será o valor da altura máxima atingida pelo corpo? Aí vamos descobrir aqui o ΔS. A velocidade final a gente sabe que é 0, a inicial a gente sabe que é 20, aliás, 20 metros por segundo, e 2 AS. Vamos lá, então aplicando os valores, só fazer continha, ΔS vai dar igual a 20 metros, tá bom? Então a gente vai jogar, ela vai chegar a 20 metros, né, para cima, e depois vai começar a cair, tá bom? Vamos lá. Quanto tempo após o lançamento um corpo demora para retomar a mão do lançador? Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? S igual a S0 mais meio de AT2. Só que presta atenção no que eu estou fazendo, porque eu vou fazer diferente de muita gente, tá bom? Eu estou considerando que a minha pedra chegou no ponto auge, né? No ponto mais alto. Isso a gente já calculou que aconteceu 2 segundos após o início do movimento. Tá legal? Então, ó, S, né, a altura de 20 metros, agora ela vai começar a cair, ela vai percorrer para baixo. É igual, eu estou considerando que ela começou ali, a ponta de queda dela, como sendo espaço zero. E agora eu vou medir para baixo o tempo que vai levar, tá bom? Então estou aplicando essa formulazinha aqui, S igual a S0 mais meio de AT2. Essa também é uma fórmula muito importante e tem que ter no seu resumo, tá legal? Então vamos lá, 20 mais 0 mais meio de 10 vezes t ao quadrado, né? A gente vai chegar nessa continha aqui, resolvendo o tempo igual a 2 segundos. Preste atenção que esse tempo não é a resposta, tá bom? Porque esse é o tempo da queda, certo? O cara jogou a pedra, o objeto, para cima, e quando ele chegou lá na altura máxima, ele vai levar 2 segundos para cair de volta. A questão é que na nossa resposta, o tempo tem que ser igual a 4, porque é os 2 segundos de ida mais os 2 segundos de volta. Então é 4. A questão é como que eu resolvi fazer esse problema, tá? Cuidado com isso, porque ele pergunta não o tempo de queda e nem o tempo de subida, mas o tempo de ida e volta. Então por isso que dá 4 segundos a resposta correta, tá legal? Prestou atenção, né? Letra E. Qual a velocidade com qual o corpo retorna ao ponto de lançamento? Então, ó, velocidade igual a V0 mais meio de AT2.
A gente sabe que a nossa velocidade final a gente não sabe, e no início da queda ele está com velocidade nula. Então eu estou calculando qual é a velocidade que ele vai ganhar pela aceleração da gravidade desde o momento que ele começou a cair, quando ele chegou lá no ponto mais alto. Tá bom? Então, por isso que eu estou considerando que ele vai levando os 2 segundos de queda, eu estou aplicando esse tempo de 2 aqui no tempo da queda aqui. Tá legal? Fazendo essas contas, velocidade igual a 20 metros por segundo. Tá legal? Então tá aí a resposta da nossa atividade 4. Bom, pessoal, então o nosso PET, do primeiro ano de Física, semana 2, resolvido para você. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Então não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas e fica de olho, que matemática, física, química tá saindo aqui. A gente vai deixar tudo para você mandar cada vez melhor nessas matérias, tá legal? Então nos vemos em breve. Até logo e fui!